Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente no nosso canal no YouTube ou na TV Diário do Sertão. Como hoje é sexta-feira, como sabem, nosso torneio de pés acabou e, sendo assim, estamos de volta com o nosso quadro, o Resenha. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Diego Cordeiro, famoso Zé. Muita gente não entende porque a gente chama ele de Zé, mas... Às vezes a gente chama, né? E ainda não foi explicado, deixamos para falar na final. Fala aí agora, aproveitando o espaço. É porque não é uma história muito longa, mas é uma história meio louca, né? Já que a gente puxou assim logo no começo eu na universidade, no primeiro período, as professoras dando conselhos pra gente, falou pra gente ter nomes jornalísticos, pseudônimos, essas coisas. E eu sempre tive esse lado mais de criar persona. Aí eu falei, pensando, matutando. Aí pensei muito na minha terra, aí Zé, meu avô se chama Zé, José. Existem milhões de José na Paraíba, né? E eu me adotei. É engraçado, todo dia eu me chamo um Zé, né? Todo dia é um Zé, Zé Maria, aí Zé... Tem vários Zé. Eu gosto muito do Zé de Dona Sueli, a professora. Toda vez que ela me vê, ela fala um Zé bem específico que os meninos estão ligados qual é. Um abraço para ela. Agora que já nos apresentamos, a gente vai falar o tema do programa de hoje, que é entre personalidades do futebol paraibano e entre famosos em geral do mundo, né? Do mundo e do Brasil. Quem seria mais reconhecido em uma ocasião específica? Saberemos disso após a vinheta. Voltamos aqui após a vinheta e estes são nossas personalidades e essas são as categorias. Pararia o local onde estivesse, sessão de autógrafos e fotos, que é aquele famoso Zé, que quando passar, todo mundo diz, tira uma foto comigo, dá um autógrafo. Uma selfie. Reconhecido por alguns. Basicamente é reconhecido por algum nicho específico, por um grupo de pessoas, mas que não pararia o local. Acho que te vi em algum lugar é quando alguém fala, eu acho que vi esse rapaz em algum lugar, eu acho que já vi na TV, vi na internet. Não é reconhecido, mas a pessoa tinha uma certa lembrança e passaria a batida que ninguém reconhecia. Isso, claro, a gente está levando em consideração aqui na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, Souza, Patos. Então, obviamente, o Aldeone Abrantes não ia ser reconhecido, sei lá, aqui no Maranhão, sabe? No Maranhão. No Manaíra Shopping. Isso. Eu acho que não seria tão. Eu acho que não. A gente vai chegar nessa discussão já, tá? Vamos começar com o primeiro? Alexandre Galo. Alexandre Galo. Cara, ele tem um rosto bem... CEO do Botafogo. O CEO do Botafogo. Da SAF do Botafogo. Ele tem um rosto bem peculiar, né? Tipo, antes eu não sabia, eu não sabia fazer a mínima ideia quem era Alexandre Galo. Mas ele trabalhou no Santos. Não, trabalhou no Santos. Ele é um cara que é mais dos bastidores, né? Então ele não tem essa mídia toda. Eu acho que ele seria reconhecido por alguns. Torcedores do Botafogo. Isso. Não só do Botafogo. Se for pra Campina Grande, eu acho que ele é reconhecido sim. Em Souza, talvez. Bom, ele não pararia no local. Não pararia. E não teria uma sessão de fotógrafo. Não, eu acho que seria reconhecido por alguns. Seria. Vamos colocar aqui, qualquer coisa a gente muda aqui. Agora, Zé, você se conhece. Max Verstappen, tetracampeão de Fórmula 1. Isso aí é um nicho, viu? É um nicho. É nichado, mas o cara é famoso. O cara é famoso. Até talvez tivesse dado deu muita visualização aquele programa que ele fez no Podpah, quando ele fez. É um bom. Estamos competindo. Ele faria eu creio que ele faria uma sessão de autógrafos. Eu acho que ele pararia o local. Pararia o local? Eu acho. Ele é tão grande assim? É o tetracampeão de Fórmula 1. Tetracampeão. Vamos botar se ele fosse pro Manaíra Shopping agora. A gente tá gravando numa quinta-feira de manhã. Se o Verstappen fosse pro Manaíra Shopping, ou melhor, vou tirar aqui de João Pessoa. Se ele fosse pro Partage Shopping Campina,
Rapaz, eu digo que eu ainda continuo com sessão de fotos. Parar Como o é que local bota o nosso produtor, Matheus? Fechado, com certeza. É. Porque a imprensa iria. É, Entendeu? Chamar bom, ele já trouxe um ponto. Que a imprensa falaria, Max Verstappen está... Os paparazzi, o povo ia acompanhando. Os historiadores não, os blogueiros também. Eu vou colocar aqui que ele pararia o local, mas depois o pode primeiro. ser ele. Passando aqui pro próximo. Aldeônia, esse aí, Aldeônia Abrantes. Aldeone Abrantes. Aldeônia Abrantes. Cara, isso aí... Eu acho, ó, vou dar um aspa forte. Ele é muito querido em Souza. Em Souza, Ele, mas tá, todo mundo pra onde ele for, ele vai... todo ele mundo vai que acompanha o parar futebol paraibano, todo mundo que acompanha o futebol paraibano, conhece ele, pô. Todo mundo que acompanha conhece ele. E ele, assim, sessão de autógrafos, ele não é muito de sessão de autógrafos, porque ele não é um cara fotografável. É. Ele não é um cara que a pessoa... Mas... Ele não é conhecido por tirar foto, digamos assim. Mas vamos colocar aqui, vamos supor, se ele fosse pra, sei lá, Mangabeira Shopping, eu acho que alguns torcedores do Botafogo iam tirar um sarro dele, mas iam querer tirar uma foto também. Com o Alexandre Galo eu não sei se... Porque a Aldeone é folclórico, a Aldeone é carismático. Iam tentar brincar com ele, né? Isso, com certeza. Tentar brincar com ele. Com certeza. É um bom... O que eu tava pensando também é que se ele estiver na frente do estádio, do Almeidão, ele vem aqui pra um jogo e fica na frente do estádio, ele pararia o estádio. Vai. Ele para o estádio na hora. Vai todo Com mundo certeza. Até vai ficar zoando, vai ficar tirando onda. Os torcedores do Botafogo vão ficar tentando encher o saco dele. Ele é uma pessoa que responde, ele não vai ficar calado. Cara, dentro do futebol paraibano, eu acho que não tem ninguém que chamaria mais atenção que Aldeone. É por isso que a gente tem que ver qual o nicho, qual o local que essa pessoa pararia. O Max Verstappen no shopping, ele pararia tudo. Sim, sim. O Galo também alguns iam reconhecer ele para mais torcedores do Botafogo, que estivesse numa hora de lazer, estivesse passeando. Mas eu acho que o potencial do Aldeone para parar um local é muito maior que o do Galo. O Galo não tem. Ele é muito sério. Ele é muito Ele me muito passa um caso na dele, sabe? calado. Todas as vezes que eu vi, eu não reconheço muito, a não ser vir em vídeo que eu vi as entrevistas dele, assim, pessoalmente eu nunca vi a voz de Alexandre Galo. Cara, eu vou colocar a Aldeone e pararia o local onde tivesse. Olha, Aldeone e Max Verstappen lado a lado. Quem diria? Quem nunca achou que ia ver essa imagem? Agora o próximo. Kevin Durant, jogador bicampeão da NBA, Hall da Fama do basquete, campeão olímpico. Cara, esse cara aí jogador do Phoenix Suns. É a mesma coisa que o nosso produtor falou. A mídia ia estar falando dele. Ia ter rolando vimos o jogador de basquete famoso está no tal canto. Cara, mas ia ter um acompanhamento. Eu acho que a tendência é passar. Mas eu acho que tem uma diferença, porque o Kevin Durant ele não é o número 1 do basquete. Uhum. E o Verstappen atualmente é o número do... Eu acho que ia ter fotos. Mas se ele, tipo assim, Kevin Durant vai pedir uma tábua no Shopping Sul pra almoçar. Eu acho que teria 3 pessoas pra tirar foto com ele, 4. Se for cair no gosto, muitas pessoas do que acompanham basquete aqui iam você ia estar lá. Eu sou fã de basquete, com uma certeza. das fotos dessas 3 fotos que ia ser tirado com ele, delas ia ser sua. Com certeza. Mas eu acho que o Verstappen é muito mais famoso que o Kevin Durant. Aqui no Brasil, pelo menos. Eu creio que sessão de autógrafo. Eu vou cravar aqui, sessão de autógrafo. Sessão de autógrafo. Porque 3 pessoas já é uma sessão. Eu já faço uma sessão com uma pessoa. Agora um gigante da comunicação paraibana. Professor União. Lendário. Eu acho que o Professor União, ele é... Eu coloquei ele aqui porque tem que mencionar, né? Fala de futebol paraibano, tem que mencionar ele. Mas eu acho que ele seria reconhecido por alguns. Talvez o pessoal, já te vi em algum lugar. Porque, sabe? Ainda mais geração nova não acompanhou o Professor União muito na TV. Tambaú Esportes, Correio Esportes. É o que eu ia falar também. Por também não ser muito abrajante, não estar muito no meio, um cara como ele não chega na minha bolha. Então, poucas vezes eu vi ele. Então, se eu visse ele passando em algum canto, eu ia falar, acho que eu vi aquele cara em algum lugar.
Eu não ia querer eu não ia chamar pra tirar uma foto, também não ia chamar pra ter um papo, sei o quê. Talvez eu ainda falaria, eu lembro de você, assisti seus programas, mas eu não ia ser uma sessão de fotos. Eu com certeza ia tirar uma foto com ele, mas não ia ser muitas pessoas que iam reconhecer. Eu entendo que eu sou de uma bolha de futebol, né? Então, eu acho que eu vou colocar aqui, já tive em algum lugar. Eu acho que já o Galo vai... Eu ainda desceria mais. Eu botaria ele como primeiro a passar a bater. Não. Acho que o professor União não. Não, porque é muito grande a bolha do futebol também. Com certeza, e é muito famoso, pô. Todo mundo que faz jornalismo, já viu TV, conhece. Enfim, próximo. A gente passou do professor União pra Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Cantora norte-americana. E aí? Rapaz, o tanto de adolescente que ia estar parando num shopping, ou então... Se ela estivesse na praia... Se ela tivesse pararia batido. Pra mim também, mas assim... Vai na praia do Bessa numa sexta-feira de noite, tu vê ela tá tomando sol... 70 igual. É um bom ponto. Mas assim, eu creio... Cara... Acho que uma sessão de autógrafos e fotos seria mais... Porque se ela tivesse como a adolescente, você sabe como é a adolescente, vai chegar, eu vi a Olivia Rodrigo, já ia mandar no grupo, tô aqui com a Olivia Rodrigo, tá aqui, já a pessoa já ia pegar seu Uber e ir pra onde ela estivesse, pra ver se conseguia encontrar ela também, porque ela tem um público que gosta muito dela. Sim, realmente, eu vou colocar aqui então. Inclusive seu namorado escuta, né? Escuta. Não escuta não. Escuta não, já conversei sobre ela. Eu confesso, já escutei umas músicas da Olivia, é um negocinho meio... diferente. Para não dizer que é ruim, pra gente não sofrer hate, né? Enfim. Não, é realmente bom. Lima Souto, narrador e apresentador também. Eu acho que é o primeiro que passaria a bater, porque eu já ia falar isso. Ele é mais do rádio. Então acho que a imagem dele a cara dele não é muito. Mas, sim, é um bom. Lima Souto, eu acho que passaria batido. Por isso que eu te falei. A voz do pessoal, eu acho que eu já ouvi sua voz em algum lugar. Talvez se ele passar falando. Se ele passar falando, com certeza seria reconhecido Lima Souto. Mas pensando no... Não, esse aí não... Ele passaria batido. Tá bom, passaria batido. Ótimo profissional, mas... Agora aqui, Regina Casé. Essa daí pararia o local. Pararia o local, eu falo cravo. Cara, que aleatório. Aleatório. Galo, Olivia Rodrigo, Professor União, Regina Casé. Mas ela pararia o local, pô. Ela acha? Eu creio, porque ela tem um rosto muito carismático. Muito carismático, e ela passava numa hora nobre da Globo. Era 2 horas, entre 2 e 3 horas da tarde. Era antes de passar o filme. Antes de passar o jogo. Antes de passar o jogo. Todo mundo sabe quem é Regina Casé. Além de filmes. Filmes ela fez... o programa e os filmes dela. Todo mundo assistiu na sessão da tarde aquele filme que ela era faxineira. Ela tem um rosto muito carismático também. O que a produção acha? Sim, com certeza. Ela pararia, pô. Com certeza. Eu fiquei meio relutante, mas o fator Globo é muito forte. Exatamente. Muito forte. Doido de Mandacaru. Não, eu tô rindo aqui, mas é o respeito, sabe? O cara é muito artista, jogador de futebol. Campeão do X1, cantor. Campeão do X1. Virou notícia no início do ano. Tem uma história muito emocionante que furou um pouquinho a bolha do alto esporte. Sim, com certeza. No futebol. Ainda furou a bolha do futebol. Foi muito conhecido na internet. Então, eu acho que ele seria reconhecido por alguns. Eu também. Vou colocar aqui. Ele tem um rosto carismático. Tem. Mas ele é um fenômeno na internet, né? Então... Eu confesso que eu não sigo ele, eu vou seguir ele no Instagram. Tu segue ele? Eu também não. Segue não? Seguia? Ficou magoado. Um abraço pra ele. Agora esse aí... Felipe Rett. É só a suba, meu irmão. Felipe Rett. Felipe Rett pararia local. Nosso produtor Matheus já escutou alguma música de Felipe Rett? Não conhece. Não conhece. Pronto, aí 2 pessoas e uma... Mas Felipe Rett pararia local, pô. Eu acho que... Cara, eu acho que o rap aqui na Paraíba... Lembrando que a gente tá falando... Da Paraíba. Eu acho que é muito uma bolha ainda. Igual eu falei, pra quem não sabe, eu escuto muito rap. E da minha sala, do nosso ciclo aqui do futebol da Paraíba, eu sou o que mais escuto, junto com o Joaquim. Eu falei
em uma vez que Matuê, hoje em dia, é mais reconhecido que é o seu Valência. Caralho, E trazer isso. eu fui humilhado no grupo do Não, Futebol humilhado Paraíba. não foi. Você seguiu sua linha e a gente tava discordando. Eu acho, dito isso, depois do que vocês falaram, eu acho que o rap ainda é uma bolha muito fechada ainda. Mas é porque... Eu acho que ele tiraria fotos, mas assim, de uma bolha bem fechada. Eu colocaria ele entre aqui, reconhecido por alguns, e sessão de autógrafos. Eu acho que não. Acho que é pararia o local. Porque o Felipe Ret, ele, tipo... Tá, ele é da bolha do rap, mas ele passa a linha da bolha do rap. Ah, eu acho que não. O Felipe cara. Ret passa a Eu linha acho da que bolha. não. Até antes, eu acompanhava também um pouco da carreira do Felipe Ret, nos 3 primeiros álbuns. Ele já era um cara de nome e conhecido. Aí depois que ele foi pra essa onda mais trap, essas músicas mais popular, digamos assim, mas que vende mais, ele subiu mais ainda. Ia ter gente tirando foto com ele. Eu creio assim, imagina o local. Aí ia estar lá ele tirando foto com ele. As senhorinhas iam ver, iam falar, tá pessoa. Cara, me desculpa. Peraí, A senhorinha ia mandar um áudio pras filhas e ia falar, meu filho, quem cara, tá aqui? cara. E ia tirar uma foto Cara. com ele pra mostrar até aquele músico que você gosta. Cara, a minha mãe, se ele visse Felipe Ret, já pensa que era um bombado aleatório que tá. Bomba. Cara, de verdade, eu não sei de onde você tirou que o Felipe Ret seria conhecido onde ele tivesse aqui. Cara, ele tá tocando direto, pô. Em toda casa tá tocando Felipe Ret. Cara. Certeza a senhorinha ia reconhecer. Cara, aquele cara que fica, que você ouve. Com certeza, pô, ia ter essa Mas situação. ela não sabe o rosto, gente. Não sabe Não, o o rosto. rosto de Felipe Ret, ela ia reconhecer a tatuagem, porque velho pega Pior tatuagem. ainda. O velho pega a tatuagem. Aquele cara todo tatuado. Cara, o Proto vai desempatar. Não, já tá desempatado. Que não conhece. Já Eu tá vou desempatado. colocar Ele aqui vai... sessão de fotos. Sessão de autógrafo. Vai ser o jogador... Como é o nome do jogador? Kevin Durant. Kevin Durant, Oliva Rodrigo e Felipe Ret. Na mesma prateleira. Agora esse aqui, ó, pra pegar no seu coração. Pantera. O Pantera em Campina Grande, ele para tudo. Para. Em Campina Grande, ele para tudo. Principalmente com o torcedor. Ele é muito querido pelo torcedor do Campinense. Talvez ele não... Alguns torcedores do 3 ele tem respeito por ele também. A grande maioria, né? Não, porque ele foi um jogador muito grande. Ele é um jogador muito muito grande. muito de respeito. Tem títulos também, os títulos dão isso a ele. Mas será que ele chega no nível? Agora aqui em Campinas, aqui em João Pessoa, será que ele para? Não, João Pessoa não. Em João Pessoa não. João Pessoa ele seria reconhecido por alguns. Mas em Campina ele pararia, com certeza. Pararia com certeza. Eu acho que ele nem sai de casa por causa disso. Com certeza. Que é um dos maiores ídolos da história do Campinense. Sim. Um dos maiores Campeão. jogadores que passaram pela cidade de Campina Grande. E aí você vê ainda no... Idolatrado pelos raposeiros e respeitado pelos 13 anos. Sim. Mas aí é que a gente vai votar por critério. É aonde que esse Cara, ele pararia? a gente tem que A gente tem que falar, ele pararia, né? É o intuito. Sim. Ele pararia, então ele pararia o local onde estivesse. Porque em Campina Grande ele ia parar. Não, Se ele fosse no Partage, olha o seguinte. no Parque do Povo. Pararia o local de que estivesse, independente da cidade. Cajazeiras, Catolé do Rocha, ele pararia. Eu acho que o Pantera não pararia, mas eu acho que ele seria uma sessão de fotos e autógrafos. Algumas pessoas porque iam ele reconhecer. pararia Campina. Algumas pessoas conheceram ele em Souza, em João Pessoa, Aqui também, aqui tem umas pessoas que... em Cajazeiras, Uhum. sabe? Vamos lembrar, você foi o goleiro campeão da Copa do Nordeste com o Campinense. Ele passou muito tempo no Campinense também, então... Também. Jogou um tempo no Botafogo, mas não Sim. é muito lembrado, né? Vou colocar aqui o Pantera em sessão de autógrafos e fotos. Fred Desimpedidos, famoso Fred Bruno, atualmente apresentador do Globo Esporte São Paulo. Eita, não sabia. Fenômeno Faz das tempo que eu redes. acompanho o Fred. Ele deu uma alavancada grande depois que ele foi... Não sei se flopou muito a participação dele no BBB. Cara, é porque o BBB tá flopado, né? É. Aí ele tá virando pop da Paraíba aqui, falando de BBB, mas enfim. Cara, eu acho que ele... Eu não sei, cara. Realmente. Não, o Fred ele tem um rosto bem conhecido, pô. Ele é bem característico.
Ele, assim, logicamente que quem vai parar o local é torcedor, é gente que acompanha São futebol. pessoas mais jovens. É, pessoas mais jovens que acompanhavam muito Fred, mas deixa acompanhou muito. Passou muito tempo nos impedidos. Uhum. Mas eu acho que eu colocaria reconhecido por alguns. Porque é uma bolha muito específica que vai. Exato. É uma bolha jovem, que nem tá tão jovem mais, né? Que o tempo que ele. Eu acho que os mais jovens, 10, 11, não sabem quem é ele. Talvez. Não. Eu acho que em São Paulo eu acho que ele pararia, mas pensando no contexto da Paraíba, eu acho que não. No Allianz Parque. No Allianz Parque ele pararia. Dione Ribas. Dione em Campina Grande? Campina Grande, ele é odiado pela torcida do Campinense. Aqui em João Pessoa, ele é odiado pela torcida do Botafogo. E até aquela coisa, né? O povo ele ia passar, a galera ia começar a xingar. Cara. Pai do Botafogo o quê? Isso é o quê? Entendeu? Rapaz, você disse que era pai do Botafogo. Rapaz. Fala agora. Rapaz. Não. Eu tô em dúvida. Eu creio que ia ser reconhecido por alguns. Eu também, cara. Porque ele é um jogador, sabe? Assim, um jogador... Se fosse em Campina, a gente vai falando, se fosse só no contexto de Campina Grande, a gente colocaria o Pantera aqui e o Dione talvez aqui. Só que aí tem que pensar na Paraíba no total, né? No estado no total. Então, sendo assim... Nosso produtor conhece Dione Ribas? Não, eu vejo vocês muitos falarem, acho que ele seria reconhecido por alguns. Pronto. Mesmo em Campinas também. Dione Ribas. Patrick Mahomes, multicampeão da NFL, um dos maiores da história do futebol americano. Dito isso, professor União tira mais foto, né? Passaria batido. Passaria batido. Todo respeito a quem gosta de NFL, mas é uma bolha muito pequena aqui. Ainda mais na Paraíba. Aqui, a pessoa que eu conheci, tirando vocês, né, na universidade, que acompanha a NFL, mora em Soledade. Eu não acompanho a NFL. Não acompanha? Não. Eu pensava que acompanhava, porque tinha time... Eu ainda tentei acompanhar. Eu tenho um time na NBA. Eu ainda passei um tempo por causa do meu amigo acompanhando, mas não é um jogo muito específico. É uma bolha muito específica. E o cara joga de capacete, né? Exatamente. Como é que... Aí o pessoal, o Verstappen também, ele corre de capacete. Mas é o Verstappen, né? Talvez... Não, mas o Verstappen, a foto do pódio, é ele sem o capacete. Então, isso marca. Já... Esse cara aí, certeza nos Estados Unidos, ele para. Aqui ele não para, não. Aqui eu acho que o volante Gama tira mais fotos. Exatamente. Ele quer passar, não quero ser incomodado, quero curtir uma praia. Pode vir pra Paraíba, que ele pode vir pra cá e ele não vai ser incomodado, vai tomar uma cervejinha, vai ficar bem de boa na praia. Inclusive, eu acho que de todos ele é o que... Mais passa batido. Eu acho que... Será que ele tira mais foto que Lima Solto? Acho que não. Não, se a galera da NFL, porque tem grupos, né? Tem instas, vai postar tal jogador que eu até já esqueci o nome. Como é o nome? Hã? Como é o nome dele? Quem? Tu já tá falando do próximo? Não, tô falando do Mahomes ainda. Então, do Mahomes, né? Uhum. Talvez se alguma página no Instagram postassem uma foto dele, tipo... Mahomes em João Pessoa. Talvez as pessoas que do nicho de NFL vai lá procurar ele. Mas assim, ele estando lá no local e as pessoas que estão lá reconhecer ele, acho muito difícil. Cara, tipo assim, eu conheço, apesar de não assistir NFL, o rosto do Mahomes eu conheço. Mas se ele passar aqui, entrar na Ilha Tech aqui no nosso estúdio... se ele for ali fazer outro programa... Eu não vou saber que é ele. Fazer uma entrevista aqui do lado, se ele vai passar, vai fazer a entrevista, vai-se embora. Vamos pro próximo. Bora. Todo respeito ao Mahomes, mas enfim. Henrique Fogaça, chefe... requisitado chefe culinário e apresentador do Masterchef Brasil. Eita... Tá muito aleatório esse... Tá demais. Mas ele é conhecido por causa do programa. Eu acho que... Ou acho que te vi em algum lugar. Ou é reconhecido por alguns. Sim. Porque eu mesmo não reconheceria. Eu acho que te vi em algum lugar. Seria o meu... Porque ele ia ver a careca, né? As tatuagens. Aquele jeitão meio marrento. Aí talvez... Acho que eu já vi esse cara em algum lugar. E você, produção? Henrique Fogaça. O cara é bom, né? Acho que seria 60 autógrafos. 60 autógrafos? Não, acho que não. É porque você tem cara de que é fã de Fogaça. Sim. Eu acho que não.
Eu acho que... Eu já tenho o meu, eu acho que tive em algum lugar. Agora você... Apesar dele aparecer no Masterchef, é um público nichado, não. né? Vou colocar aqui que... Era pra ter colocado o Jacão. Porque o Tem a Jacan... história daqui. o Jacan O ia ser Jacan. muito conhecido, entendeu? Não, até... E ele já veio, o Jacan veio... Não foi no carnaval? Foi em alguma festa... Não, que ele tava na PH, meu amigo. Sim, O foi. Jacan tava curtindo a PH. Eu vi. Então, justamente, ele já foi reconhecido na PH. Então, já é nítido que ele... Eu vou colocar aqui o Fogaça, ou em reconhecido por alguns, ou em... Vou colocar aqui. Não, tá, fica meio Qualquer tempo. coisa a gente desce. Agora, Danilo Alves aí não tem... Na Paraíba, a gente foi pra fazer o primeiro jogo da final em Souza. Aí Danilo Alves entrou no campo. O Marizão todo começou a gritar Danilo. por ele. É inacreditável. Esse cara é muito famoso. Não só no nicho do esporte, porque ele chegou agora no esporte, mas... Aham. E o que sobe mais é porque ele tá no... Agora que o Globo Esporte... É uma coisa que ele falou também no programa da gente. Agora que ele tá tá tendo um Globo Esporte fixo da gente, da Paraíba, ele, tipo, a cara dele tá a 1h da tarde, no horário que tá todo mundo almoçando, todo mundo tá sua mãe, a minha mãe, tudo sentado na sala assistindo. Então, tipo, ele tem uma cara muito reconhecível. Com certeza. Ele é muito Danilo. Ó, então, eu ainda vou colocar aquele... e ele é carismático, pô. Demais. Ele é muito carismático. Eu ainda vou colocar aquele em primeiro e pode Não, atenção, edição, pode fazer o corte. Na minha opinião, na Paraíba, Danilo Alves é muito mais famoso que o Matheus Verstappen. Na Paraíba, sim. Na Paraíba, sim. Na Paraíba, sim. Meu amigo, é impressionante, cara. É impressionante. Sim, sim. Teve a palestra lá na UFPB, lotou o Cine Aruanda, né? E era uma fila enorme pra tirar foto com ele. Impressionante. E eu acho que em qualquer canto da Paraíba é assim. Eu fotografei ele, eu também cobri o evento. Só que eu tirei umas fotos deles e fui tirar foto de Simon. O grande Simon. Vou passar aqui pro próximo. Conhece esse, Marcos? Pedro Certezas. Pedro Certezas. Conheço, né? Claro que conheço. Comentário Ele ou Cazé? Cazé porque Cazé é pararia. Porque não tem como colocar uns caras apelão, tipo assim, Jacan, botar o LeBron James, o Hamilton. Tipo assim. Ele seria conhecido na bolha, pô. Na bolha do futebol ele seria conhecido. Porque ele eu acho que nem isso, cara. Nem isso? Nem, é porque é uma bolha muito... então eu tô nessa bolha. Os caras de futebol que são da resenha. Conectados na internet. E são resenha. Porque ele era muito engraçado o programa dele. Tem a comédia. Mas eu não acho, tipo assim... Eu acho que se o Certezas caminhar aqui Certeza vai ver um jogo do Botafogo do Rio contra o Souza, no Marizão. Tá ligado? Vai ter 3 pessoas, certeza. Mas eu acho que é mais que reconhecido, assim, acho que Vitinho veio de algum lugar, mas não sei seu nome. Não, acho Por causa daqueles vídeos do que ele fez do Botafogo. Vida! Traz a resenha também, tem muita resenha dele, pô, tirando onda. E era um programa muito bom. Eu não vou acho que te vir em algum lugar, porque acho que te vir em algum lugar é aquele que a pessoa tá passando e reconhece essa pessoa. Eu creio que ele é reconhecido por alguns. Tu acha? Uhum. Reconhecido por alguns porque, assim, digamos que ele vem assistir um jogo no Almeidão. Muita gente ia reconhecer ele ali. Muita gente ia parar pra reconhecer ele. Vou colocar aqui. Nossa produção conhece Pedro Certezas? Sim. Ele torce pro Botafogo. Então, pronto. Torcedor do Botafogo agora que tá emergindo, aparecendo. Tem muitos botafoguenses que iam reconhecer o Pedro Certeza. Com certeza. Mas é porque uma bolha também muito pequena, né? Com todo respeito. Mas pela passagem dele no Esporte Interativo, também. grande Esporte Interativo que foi, eu acho que... Também era do SBT também, né? E o The Sola era um programa bom, pô. Tinha bastante... Tipo, saiu o Casemiro dali. Sim. Se bem que não foi por isso, né? O cara fazia live e tal, mas... Agora, Ceifador, Henrique Dourado. Ceifador fazia uma sessão de fotos. Ceifador faria uma sessão de fotos. Quem tiraria mais fotos? Kevin Durant ou Henrique Dourado? Henrique Dourado. Tu acha que Henrique Dourado teria mais fotos que Kevin Durant? Teria mais fotos, acho. Você tem quantos torcedores do Botafogo aqui na Paraíba, mano? Deve ter uns 200 mil, 100 mil, por aí. Então, justamente. Se ele for pra lá, todo mundo ia querer ter uma foto com ele.
Eu acho que ele evita sair. Não, você vê... Nem torcedor do Botafogo pode ser. Exato. Torcedor do Flamengo. Não, o Henrique Dourado. Torcedor do futebol no do geral. futebol no geral. Já foi artilheiro do Brasileirão. Já, e você vê pelo final do todo jogo no final da partida. Todo jogo no final da partida, lógico, né? Todo jogo alguém quer tirar foto com Sim, ele. Todo jogador quer tirar uma foto com o Henrique Dourado. Botafogo e Concórdia, os jogadores do Concórdia quiseram trocar a camisa com ele. Justamente, de longe. E também fizeram uma... Santo. Sabe lembra que Neymar, no primeiro jogo dele, na volta, os jogadores rivais fizeram uma fila pra tirar foto com ele? Uhum. Aconteceu a mesma coisa com o Dourado. Eu juro por Deus. Eu estava no jogo contra o diferença, né? Picuiense e tal. Mas os jogadores do Picuiense, todo mundo tava querendo tirar foto. Até ele fala, gente, vamos acelerar, que eu todo respeitoso, eu senti, mas ele tipo, gente, vamos acelerar que eu tenho que me concentrar com o time. Então, tipo, já estavam meio que atrapalhando o trabalho dele. Eu vou colocar aqui na seção de fotos e autógrafos, mas poderia parar o local. Tá mais... Eu não duvido não que ele pararia o local. Eu também não. É porque tá... Aqui em cima tá muito cheio. Depois a gente vai ter que dar uma equilibrada aqui. Uhum. Gena Ortega, pra quem não tá reconhecendo, a atriz de Wandinha. Qual foi o critério, hein? Cara, o critério foi o que eu lembrei, gente famosa. Que seria engraçado colocar. Coloquei. Não teve critério. A Wandinha. Cara, é porque hoje em dia... A Wandinha já saiu do hype faz um tempo, né? Já saiu do hype. Então, só pessoas que reconheceriam são pessoas que viveram naquela época. Que talvez olhem a imagem. Eu mesmo iria olhar, se ela estivesse na rua, eu ia olhar e falar, uma gótica. Eu acho que é bom, acho que já devia ter que julgar, porque o pessoal não conhece ela, conhece a personagem dela, entendeu? Então ela vai passar, caramba, aquela menina parece a Wandinha. Uhum. Exatamente, ia ser uma gótica qualquer passando Ia ser uma gótica qualquer, passando na minha frente. Francisco Diá, atual treinador do Souza. Isso aí agora tu pegou recente, né? Sim. Mas ele é famoso. Famoso? Famoso no meio do futebol, no nordestino. Francisco Diá. Então ele... Pra mim... Eu acho que no nicho do futebol, ele é bem conhecido, mas... Se ele for pra algum canto, eu digo que passaria batido, né? Passaria batido, eu acho. Até porque técnico também não tem muito essa... O povo não reconhece muito tirar foto, diferente de um jogador como o Henrique Dourado. A galera ia querer tirar uma foto com ele, reconhece, o Henrique Dourado, vamos tirar uma foto. Agora a pessoa passa o Francisco Diá, a pessoa ia falar, caramba, o Francisco Diá. No máximo ia falar, ninguém fala aí. Não, eu tô falando do nicho. Não, tô falando do nicho do futebol. Tipo um cara que acompanha futebol, aí vê o Diá passando. Aí fala, agora, Diá. Teve um vídeo recente da torcida do Souza que encontrou o Francisco Diá abastecendo o carro e tirou foto com ele. Gravou um vídeo com ele. Não, mas é um nicho muito nicho pequeno, do futebol, né? de torcedor do Souza. Torcida organizada do Souza. Então, justamente, tá lá, o cara acabou de entrar, então... passaria batido. Não tem pra onde correr, não. Agora, eu vou querer complicar a situação. Eu vou querer... A gente vai ter que colocar 4 aqui. Não acho que já tive em algum lugar. E aqui, no primeiro, só vai poder ficar 3. Aí a gente vai ter que equilibrar aí. Tem que ficar 4, não acho que tive em algum lugar. Sim. 3 não pararia o local onde tivesse. Briga rua. Eu tô entre... Olha lá pra cima, tu quer olhar lá pra cima primeiro ou primeiro pra baixo? Olhar pra baixo, porque olhar pra baixo. Acho que é mais fácil. Eu acho que... Eu desceria o Fogaça, cara. Eu já queria descer o Fogaça. Eu acho que... Cara... O nicho do quem assiste Masterchef é muito... Mas Por exemplo, eu acho que a Gena Ortega seria mais reconhecido que o Fogaça. É porque, sei lá, acho que eu tô na bolha do Masterchef. Não, eu não acompanho o Masterchef. Mas eu conheço e sei É importante. E o Fogaça é um cara muito marcante também. Então, tipo, a pessoa assistiu, viu um vídeo... Tá passando no Instagram, viu um vídeo, já conhece um pouco do Masterchef, viu um vídeo dele, e a pessoa já grava. Nossa, esse cara é bem brabo, sei o quê. Eu ainda desceria o Dione. Não, eu acho que eu desceria o Dor de Mandacaru. Eu pensei nele também.
Porque, apesar no futebol, ele também tem um... E ainda mais o Autosport também, né? Ele jogou alguns meses no Autosport, mas a maior fama dele é por causa do X1. Acho que o X1 é muito... É muito nichado. Eu mesmo... o primeiro pode descer ele. Tá. E aqui, reconhecido por alguns. Vai descer ainda do reconhecido? Eu creio que o... Desses daí, eu pensei também no Galo. Pedro Certeza não. Pedro Certeza ainda seria reconhecido. O Fred também seria. E pronto, essas pessoas que estão na TV, essas pessoas essas pessoas não podem descer. Tipo, o Fogaça, Cara, o Certeza. Eu acho que aqui na Paraíba o Galo é mais famoso, é mais reconhecido que o Fogaça. Então, mas ele seria mais reconhecido que o Dione. É porque ele basicamente ele é o CEO do clube do maior clube. Do clube mais relevante, né? Questão de torcida, obviamente, do estado. Então, justamente. Como eu tava tentando dizer, né? Os da TV não tem como descer. Então vai ficar entre Dione e o Galo. Será, cara? Porque Dione Campina, ele é... Pelo torcedor. Dione seria xingado por 3 torcidas. Souza, Botafogo. Dependendo do momento do Botafogo, o Galo seria xingado pelos próprios torcedores do Botafogo. Tu acha que é mais famoso o Galo ou o Dione? O Galo. Tu acha que é mais famoso? O Galo. O Galo é mais famoso. Cara, ajuda nós, produção. Desses 5, você desceria quem? O de 13. Dione? Ah, não sei, cara. Vou usar Comenta a cartada aqui embaixo, desses 5 aqui, quem você acha que é menos reconhecido? Eu ia falar, jogar a cartada do quê? Bruno Henrique. Quem tem mais seguidores no Instagram? Ah, eu acho que aqui o Galo perde. Aqui o Galo... Mas não dá pra descer o Galo, cara. Não dá, cara. Tipo, acho que te vinha em algum lugar. Não ia acontecer isso com o Galo. Aqui eu desceria ou o Fogaça ou o Dione. Eu não creio que tem que descer os da TV, porque TV, pô, alguns têm programas na internet, mas ainda assim a internet tem bastante repercussão nas coisas. Desceria só o jogador ou o diretor, que seria um nicho muito mais para dentro dessa... Eu vou colocar aqui, porque... Gente, só pra contextualizar, todos aqui serão reconhecidos, só que a gente vai ter que descer um Não, pra logicamente ficar tem certinho, entendeu? Eu creio que desceria... Eu voto no Dione. Galo, ele tem muita presença no local. Se ele chegasse em algum canto, eu ia reconhecer pela fisionomia. Eu vou descer o Dione. O Dione seria muito reconhecido, mas seria muito reconhecido pelos torcedores do Teres. Não, mas eu acho que o Dione seria conhecido por todos, porque ele já jogou no Campinense. Aí basicamente ele traiu o Campinense pra ir pro 13, né? E o Souza e o 13 tem rivalidade, Campinense 13 nem se fala, Botafogo 13 nem se fala. E também teve toda aquela história da semifinal com o Botafogo. Então, na minha opinião, aqui, eu desceria o Fogaça. Mas fui voto vencido aqui, o Dione venceu. Enfim. Quer descer alguém daqui? Alguém daqui? Eu desceria o cara do... Duran? O Duran. Eu acho que não. Acho que não. O Duran... Eu ia jogar um Pantera. Ia quebrar tudo que eu falei. Não, acho que o Pantera não. Então, nenhum. Só... Não, mas a Olivia Rodrigo tiraria foto. Tiraria foto. Cara, eu vou fazer o seguinte, cara. Pra não dizer que, Ítalo, você tá puxando a sardinha pro basquete. Vou usar a mesma coisa que eu falei pro Mahomes. Eu acho que é uma bolha muito pequena ainda o basquete. Na Paraíba. Ainda mais na Paraíba. Então, eu vou descer aqui o Duran. Mas eu vou colocar aquele aqui primeiro. Acho que dá até pra organizar um pouquinho. Dá pra jogar o Galo lá pra trás também.
Cara, não sei. Depois a gente organiza em sequência. Aqui, pra descer. 1. Danilo Alves, Max Verstappen, Alderrone Abrantes e Regina Casé. Eu nunca pensei que ia citar esses 4 nomes no mesmo lugar. Dá pra fazer um texto, né? É. Regina Casé e eu nunca pensei que eu ia estar falando isso. Mas a disputa é entre Verstappen e Aldeone. Porque Regina Casé e Danilo são uma pessoa muito marcante na TV. Então, não tem como bater de frente com a TV. Cara. E ainda assim, eu digo mais. Tem o Max Verstappen. Ele anda de capacete. Não é que anda de capacete, mas toda vez que passa, o Fórmula 1 passa de manhã. E tem um público para de manhã. Domingo de manhã. Eu mesmo assisti. Hoje em dia não acompanho tanto, mas antigamente eu assistia mais a Fórmula 1 e ele era um rosto marcante. Então, eu desceria... o Aldeone, além de ser presidente do Souza, ser um cara folclórico no esporte paraibano, ele é deputado também, cara. Mas eu confessando por mim, eu não acompanhava ele de deputado, não. De político, não. Eu acompanhava ele acompanho ele como presidente. Sim, sim. Eu não sei, eu conheço ele como presidente do Souza, não sabia que ele tinha esse... Em Souza, cara, em Souza o Aldeone pararia mais que o Meio Verstappen. É famoso no Brasil todo, cara, com aqueles vídeos. Sério? Sério, eu pô. Pensei, caralho. Ele pedindo o pique da CBF. Cantando Sou o Caboclo do Sertão. Sou o Caboclo. Ele provocando o Cruzeiro em toda oportunidade. Então tu cara, deixaria Aldeone, e desceria Verstappen? Eu sou muito fã do Verstappen, cara. Muito, demais, mas... Ou tu quer olhar pra Regina? Eu acho que o meu pai conhece mais a Regina Casé do que o Verstappen. Realmente. Eu tiraria o Aldeone. Por quê? Eu também tô no voto dele. Cara, porque ele ser político e presidente de futebol, mas ele ainda tá na bolha, entendeu? O Verstappen não. O Verstappen tá em todo canto. TV, rede social, tá em tudo que é canto. E joga essa imagem. Bota essa imagem deles dois. Mostra essa foto pra umas pessoas na rua. Quem que você conhece? As pessoas vão conhecer logo o Verstappen já pela característica dele, a jaqueta e tal. Fui voto vencido, mas na minha opinião, Aldeone ficava em primeiro. Quer organizar aqui? Aqui Danilo, né? Danilo, Regina. Casé. Regina Casé. E o Verstappen. Aqui Aldeone. Dourado eu botaria o Felipe Ret em segundo. Cara, você tá muito apegado a Felipe Ret. Não, é porque... Sinto lhe informar. Mas ele teria que ficar na frente da Olivia. Hã? Ele tem que ficar na frente da Olivia. Tá. Eu acho que a Olivia tem que ficar... É porque essa foto me quebra, tá? Aldeone, Henrique Dourado, Felipe Ret, Olivia Rodrigo e do nada o Pantera. Aqui. Kevin Durant, Alexandre Galo, Fred Desimpedidos, Henrique Fogaça e Certezas. Eu colocava o Fogaça na frente do Fred. Tá. Não, acho que não. Tu acha que não? Que isso? Eu acho que sim. Porque o Masterchef, como eu disse, ele tem bastante público. Passa na TV. Pô, mas o Fred... Mas o Fred é muito... Ele participou do BBB, cara. Que foi, como tu disse, foi flopado e tal. Ele passou quanto tempo na Cara, mas eu acho que o BBB mesmo flopado tem mais audiência que o Masterchef. Tu acha? Eu tenho certeza. Eu não... Eu venço. Eu deixo você vencer essa. Tá. Certeza vai deixar aquele aqui mesmo? Tá. Aqui, acho que já te vi de algum lugar. Vamos subir o Dione, né? Dione. Sobe a Vandinha. Que era góticos ainda. Pronto, eu acho que aqui tá góticos tá ainda okay. Hoje em dia tem bastante bastante público. Eu acho que aqui tá ok. Passaria batido. Eu acho que assim tá bom, né? Assim tá bom. Eu colocaria o técnico primeiro. Eu tava pensando em subir ele mesmo. De A aqui. E o Mahomes, coitado do Mahomes. Ela é o que ninguém veria ele daqui. Foi humilhado aqui. Fechado aqui? Fechou. Gostou? Tá bom. E você? Estou satisfeito. Produção. Tá bom? Regina Casé, Danilo, Regina Casé e Verstappen em primeiro é tudo que eu
Que eu queria para uma quinta-feira de manhã. Pronto, perfeito. Então, sendo assim, comentem aqui embaixo Façam uma lista qual de vocês. seria o ranking de vocês, tá? Interage com a gente no TikTok, no Twitter e no Instagram também. Comente aqui embaixo, se inscreva. Não se esquece de dar o like, tá? E é isso. Até próxima semana. Próxima semana. Porque essa semana a nossa programação encerrou hoje. Valeu. Valeu.